Vamos juntinhos, fica comigo, porque hoje o dia promete. 21 de outubro, impressionante que a gente já está nessa reta final do ano. Um ano cheio de desafios, um ano que trouxe para a gente muito aprendizado, mas que também trouxe para a gente muita preocupação. Principalmente quando a gente pensa na situação das mulheres. O número de feminicídio aumentou. Isso é muito sério, isso é muito triste. Agora, temos outras coisas acontecendo. Segundo dados do 13º Anuário de Segurança Pública dos Estados, são registrados, em média, 180 estupros por dia no Brasil. Gente, é triste ter que falar isso, mas 4 mulheres são estupradas por hora no país. Um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior, o ano de 2019. Uma nova lei foi sancionada e para nos ajudar a entender sobre essa lei e ajudar a entender o que a gente pode fazer como mulher e os homens também que estão assistindo, o que vocês podem fazer para nos ajudar, é que eu converso com ela, que é advogada, especialista em direito penal e violência doméstica, a doutora Ana Bernal. Minha querida. Muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Claudinha, mais uma vez pelo seu convite carinhoso. Sempre uma honra estar aqui. É um convite necessário, viu, Ana? Porque assim, eu até falei para você, a gente estava fazendo uma live agora no Instagram e eu estava falando para a doutora Ana. Eu fico encantada com o trabalho que ela faz, porque é um trabalho focado nas mulheres e tão urgente nos dias de hoje, né? Isso é a coisa mais linda, porque é sério demais o que a gente está vendo. É muito sério e triste, né, Cláudia? Nós recebemos agora as informações do anuário e os números mostram que essas oportunidades que você nos dá de falar sobre os direitos da mulher, sobre o feminicídio, sobre a violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos e crimes sexuais aumentaram, como você acabou de falar. Isso tudo, alguma coisa veio para nos fazer mudar, porque a gente não pode mais deixar sentarmos, lermos aqueles números e continuar a deixarmos acontecer o que está acontecendo com as mulheres no Brasil. É muito triste. Os crimes sexuais aumentaram. Mesmo com toda a propaganda que a gente faz, que antes aconteciam, a gente não tinha esses números para podermos majorar o que tínhamos de pessoas que sofriam com esse tipo de crime, mas, de fato, os números mostram aumentou o registro de número de estupro, de crimes sexuais contra as mulheres. Isso é muito triste. Agora, quando você se corrige falando estupro e fala crimes sexuais, é porque estupro é um tipo de crime sexual, mas existem outros tipos? Existem outros tipos de crimes sexuais, como o assédio sexual, como o ato libidinoso, que antes era separado no artigo 213 para o ato do estupro em si, hoje não é mais. Então, ele é punido com a mesma severidade, isso já desde 2009, a lei que entrou em vigor em 2018. Por que isso entrou em vigor? Porque nós tínhamos crimes que eram clamados pela mídia, inclusive, que passaram repetidamente de um ato de um senhor que praticava atos libidinosos com vítimas, mulheres, no ônibus, e o clamor público tão forte foi que conseguimos que alterasse, então, o 213 para ser o ato libidinoso, que é a masturbação em público ou na frente da vítima, para ser punido como estupro. Porque ele entrava, acho que vocês lembram, quem nos assiste, ele entrava no judiciário, falava com o juiz e o juiz o liberava em seguida, porque não era um crime, e sim era apenado pela lei que a gente chama de LEP, que não chega a ser um crime, mas sim um ato que não chega a ser crime, não é punido. Então, ele saía para a rua, ou voltava para o ônibus e voltava com a mesma prática. E como esse clamor público nos trouxe a cobrança da polícia e do judiciário, agora no dia 1º de outubro entrou em vigor a Lei 16.049, o que essa lei traz para nós? Ela pune os agressores de estupro e deixa eles em um cadastro. Então, essa lei se chama Cadastro Nacional dos Autores de Crime de Estupro. Ali ficam registradas e arquivadas todas as informações, desde o nome, a filiação, as digitais, a fotografia, qual o tipo de crime exatamente o tipo de estupro que ele praticou, para que um dia que ele volte a reincidir, mais facilmente essa vítima possa identificar o seu agressor. O que acontece nos crimes de estupro, na maioria das vezes, Claudinha? A vítima
tem uma relação com o agressor. Então, aí nós já temos algo que, mas peraí, se ela já conhece o agressor, por que nós precisamos ter um cadastro? Esse cadastro tem a finalidade de que essa investigação seja mais célere. Mas eu pergunto, se lá em 2018 nós já tivemos a majoração da pena de crime de estupro coletivo, crime de estupro corretivo, divulgação de imagens pornográficas, divulgação de nudes das mulheres que até então não tinham punição, hoje, a partir dessa lei que entrou em vigor em 2018, todos esses atos foram punidos com penas maiores e crimes que até então não eram apenados com penas. Hoje, nós temos o artigo 60 da Lei da LEP, que foi revogado com essa alteração do artigo 213, e também podemos punir, então, esses agressores que praticam os atos libidinosos. Mas se nós temos uma lei que entrou em vigor e que a partir de 2019, nós não precisamos mais de outra punição que não a lei para punir devidamente esses autores, por que nós precisamos de um cadastro nacional onde os autores do crime de estupro ficam lá registrados? O povo ou a população, quando há muita incidência de crimes, clama e o judiciário tem a obrigação de fazer alguma coisa. Isso se chama política criminal. Mas eu falei lá atrás, Claudinha, que isso veio agora no registro do anuário, que 90% das vítimas são violentadas por seus parentes, amigos, ou seja, o inimigo mora com a vítima. E muitas vezes o manto familiar acoberta esse tipo de crime. A vítima se sente intimidada não só pela represália do agressor, que muitas vezes o agressor sabe o núcleo que ela frequenta, seja familiar, seja profissional, e ele acaba ameaçando essa vítima de forma que ela não consiga denunciar esse crime. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os amigos também acobertam aquele agressor que faz vítimas sexuais, não deixando essa vítima com liberdade de procurar os seus direitos. Apenas 40% das mulheres procuram seus direitos de mulher. E o que acaba acontecendo é que esses crimes não são levados para a investigação como deveriam e, nesse sentido, não temos a devida punição desses autores. Muitas vezes essa vítima sofre uma dupla violência e aqui eu faço um apelo à nossa polícia para não criticar e não hostilizar essas mulheres que já foram vítimas de um crime sexual quando chegam nas instituições. Ela acaba sendo, por exemplo, lhe é perguntado, mas não foi você que se insinuou, que provocou? Não foi você que lá atrás deu trela, a famosa trela? Não foi a mulher, porque se há uma violência e o crime de estupro prevê que haja violência ou grave ameaça para a prática de um ato sexual. Então, se houve essa violência, não, a mulher não provocou, porque ela teve que haver uma violência. E o homem tem que entender que não, como se fez uma campanha lá atrás, é não. E se a mulher não quer, ele tem que respeitar, porque a mulher tem que ter os seus direitos preservados, assim como qualquer ser humano. Perfeito. Eu vou te pedir 2 minutos e a gente vai entrar nessa questão da mulher, tá bom? Então, quais são esses direitos da mulher? E aí depois eu quero, num terceiro momento, que a gente fale o que é que essa sociedade precisa fazer. Porque se a gente tem essa lei desde 2018 e a coisa continua degringolada, tem alguma coisa muito errada aí, né? Muito errado dentro da nossa casa, acho que muito errado no jeito que a gente conduz a educação com os filhos, porque é papel da mulher educar esses homens. O que a gente está fazendo que está dando errado, gente? A gente precisa acordar, a gente precisa aprender com quem tem mais experiência, quem conhece o assunto, tá? Agora vamos lá, doutora Ana Bernal, a gente já falou um pouquinho sobre essa situação terrível, mas eu queria entender que você disse assim que as mulheres precisam conhecer os seus direitos. Quais são os direitos que a mulher tem e não sabe? Cláudia, nós temos uma das melhores leis do mundo, isso falado pela ONU, não por mim. Inclusive, desperta tanto interesse a Lei Maria da Penha, que é a lei que protege a mulher, seja com medidas protetivas, seja com medidas pós-violência. Essa lei chama tanta atenção na Europa
e em outros países do mundo, que Portugal me convidou agora para dar uma palestra, cursos online, agora é tudo online, sobre isso, porque eles se perguntam, mas se o Brasil tem uma das melhores leis mundiais no combate à violência doméstica e familiar, por que tem tantos índices de feminicídio e de crimes sexuais? Eu até brinquei com eles e falei assim, assistam o curso inteiro e no final vão descobrindo. É cultural. É cultural. A sociedade é muito machista e os homens agem de uma forma misógina, levando a mulher a ser vítima tanto de violência doméstica, relacionamentos abusivos, vítima de feminicídio, quando ela vem extremamente já fragilizada, porque a gente fala que o feminicídio é a morte anunciada, porque ela se anuncia desde o primeiro grito ou o primeiro tapa e essa mulher não denunciou, continua nessa relação e acaba sendo a vítima de feminicídio. E agora estão aí na mídia, por conta de tantos números, a violência sexual. Entrou, então, em dia 1º de outubro, em vigor a Lei 14.069, que tem esse cadastro que nós estávamos falando, mas eu vejo muitas ressalvas nesse cadastro. Lógico que nós precisamos, sim, combater esse crime tão repugnante, que é o estupro. Mas nós temos que ter cautela. Por quê? Esse cadastro dessas pessoas que violentaram uma mulher, ele não tem prazo. Então, nós não estaríamos punindo essa pessoa o resto da vida. E eu penso, como muita gente pensa, que o direito penal não pode punir a pessoa uma vida inteira, até porque no Brasil nós não temos penas perpétuas. Então, ele tem que ter um prazo, tem coisas que têm que ser ajustadas, porque essa pessoa entra nesse cadastro, quem vai acessar esse cadastro? Ele vai ficar lá, não vamos alijar pessoas uma vida inteira por um ato que ela cometeu? É o que eu falei, nós precisamos sim combater esse crime, mas nós temos que ter cautela, porque o direito penal e o direito processual penal, ele não serve exclusivamente ou não deve ser usado para o clamor da população, que tem toda a razão de ser pelos números altos que a gente tem. Mas ele é um direito garantista, a gente tem que ter garantias e direitos fundamentais assegurados a todos os cidadãos. Até porque nós temos eu diria, uma ideia, uma visão de que o estuprador é um monstro. Mas o estuprador pode ser o teu vizinho, pode ser o seu tio, pode ser o seu amigo, pode ser o seu parente, e não é um monstro. Enquanto nós não desmistificarmos isso, nós vamos achar que é aquela pessoa feia, monstruosa, e não é. Parafraseando uma psicóloga, ele é um ser humano quando é tratado como tal. Eu estou defendendo o agressor que agride mulheres? Não, eu defendo as mulheres o tempo inteiro. Eu tenho um grupo de defesa das mulheres. Agora, nós não podemos, ao defender um, punir demasiadamente outro. As coisas têm que ser exatamente como a lei prevê, mas na forma correta e justa. Então, eu tenho sim críticas a esse cadastro. Se ele viesse para ajudar a investigar com mais celeridade esses crimes, seria maravilhoso. Mas nós falamos lá atrás, o criminoso sempre é 98%, como veio o anuário falando, conhecido da vítima. Então, que eficácia tem o cadastro se ela conhece? Ela sabe quem é. Não precisa ter lá a digital dele, a foto dele. Ela sabe quem é. O problema é essa mulher não ser duplamente vitimizada. E às vezes eu diria não duplamente, mas triplamente. Quando ela conta para alguém da família, já é desacreditada. Quando ela chega na polícia, ele é questionado se ela não foi a culpada, e quando ela chega no judiciário. Então, é a mentalidade, Claudinha, que precisa mudar. Esses homens precisam entender, eu falo esses, são todos. Não quer dizer que todos sejam potenciais agressores de violência doméstica, mas todos os homens que lidam com mulheres têm que mudar essa mentalidade de que a mulher merece e tem que ter o respeito como qualquer ser humano. Mas você sabe que eu acho que vai além. Não são só os homens. Tem muita mulher que tem essa cabeça, né?
que seria, não sei se é o termo certo, uma cabeça machista, né, que educa seus filhos dessa forma. Eu, às vezes, falo coisas num grupo de pessoas bem esclarecidas e elas falam, nossa, mas você está muito feminista, como se fosse ruim ser feminista, porque realmente tem um movimento feminista que tendeu ao exagero, um lado que não é o que a gente pretende, né? Mas sim a união das mulheres e o direito da mulher sendo levado a sério. Preciso de mais 2 minutos. Eu volto aqui. Vamos é o lá. tempo de respirar, é o tempo da gente pensar, é o tempo de... Olha, o que é que a gente vai fazer com essa história toda? A gente precisa de união, tá bom? De verdade. Vamos continuar o nosso bate-papo. Você concorda comigo que as mulheres, muitas vezes, também não defendem as amigas, as filhas, as conhecidas? Claudinha, o machismo não é só dos homens, Não. é das mulheres também. E é o que nós precisamos mudar. Quando eu falo nós, o ser humano, a sociedade. Precisa a mulher não ser machista, precisa o homem não ser machista e precisa a sociedade não aceitar como normal essas práticas, sejam elas de violência doméstica, sejam de crimes sexuais, como agora que é conhecido de todo mundo, um esportista de elite que veio de um país onde já havia sido condenado a uma pena alta, 8 anos, por um crime de estupro, para o Brasil e um clube brasileiro o contrata e só deixou de contratar ou rescindir o contrato por questões de patrocínio. Isso nos leva a crer que a sociedade aceita esses casos, porque se a sociedade se insurgisse lá atrás, não precisava mexer no bolso, ou seja, para perder o patrocínio, para não contratar uma pessoa que já tem uma... Tudo bem que cabe recurso, pode reduzir a pena, mas eu ouvi trechos de áudios onde a pessoa, o autor, confirma: eu não pratiquei estupro, eu só pratiquei sexo oral. Oi? Como eu falei lá atrás, o crime de estupro é qualquer violência que obrigue a vítima a praticar qualquer ato. Anteriormente, isso já lá atrás, precisava haver a cúpula vaginal para que fosse caracterizado o estupro, não mais, porque a gente sabe que a violação é muito maior em outros atos como esse, Olha, por exemplo. É tão revoltante, né, quando a gente pensa, se coloca no lugar dessas mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Gente, é tão revoltante. E eu ouvi, por incrível que pareça, pessoas falando assim: essas mulheres, elas se aproveitam de jogador de futebol porque elas querem dinheiro. Pela madrugada, gente. Não faz o menor sentido e são comentários misóginos que a sociedade acoberta, como nós falamos, e por isso nós continuamos com esse alto índice e com esse número gigante de pessoas que são vítimas. E quando nós nos deparamos com uma pessoa que é uma figura pública, um esportista de elite, ele é um grande influenciador dos nossos meninos e dos nossos homens, Cláudia. Então veja, esses meninos, que hoje são meninos, serão os homens amanhã, e eles se inspiram. Olha a inspiração que essa pessoa está deixando, que legado que está sendo deixado, para que esses meninos amanhã entendam isso como uma coisa normal. E, infelizmente, nesse meio futebolístico, é comum. Álcool, enfim, não é uma crítica, é uma constatação, infelizmente. Quem me dera que isso fosse uma crítica minha, mas não é uma constatação. Então, o que precisa mudar é conceito da sociedade. Nós, mulheres, como você muito bem falou, precisamos ter sororidade, entender, ouvir além do que você vê, como eu falei para você no intervalo. Nós, comunicador como você é, eu, enquanto advogada, nós temos obrigação de ouvir e fazer uma leitura além daquilo que a mulher mostra. Porque quando a mulher te procura, é porque ela está realmente sensibilizada. Saiba entender essa mulher e ajude. Sororidade e não rivalidade. É o que nós precisamos. Maravilha. Só para a gente fechar o nosso assunto, agora um tópico delicado, mas importante. Dentro do casamento também existe estupro? Também existe estupro, Claudinha. A violência doméstica, uma das violências domésticas é a violência sexual. Por quê? O crime de estupro, ele diz que é quando a pessoa forçada mediante grave ameaça ou violência física a prática de qualquer ato sexual. Se a vítima, ela foi obrigada ou forçada pelo marido, ele praticou contra ela o crime de estupro.
Essa questão que o homem fala para a mulher, não, mas eu casei, tenho mulher, você é obrigada a ter relação comigo na hora que eu quero. Isso é uma coisa que a sociedade carregou para a mulher. É mais uma das responsabilidades que incutiram para a mulher. Não é responsabilidade, então, do homem dar certo no casamento, a responsabilidade é da mulher. E eles acham que a mulher tem que estar disponível. Não, mulher, o ato sexual tem que ser voluntário, tanto da sua parte quanto da parte do homem. E se acontece que o marido, companheiro, namorado, amigo te forçar com grave ameaça ou com violência, sim, ele está praticando um ato criminoso chamado estupro. Denuncie. Mesmo que você tenha dificuldade, procure ajuda, tá? Hoje temos vários grupos, várias mulheres feministas e não feministas, porque muita gente, você falou muito bem, essa palavra virou endemoniada. Você fala feminismo, parece que você levantou uma bandeira contra os homens. Não temos nada contra os homens. Eu amo os homens, como a maioria das mulheres, nós queremos eles do nosso lado, não passa à frente. Porque nós somos iguais, ou melhor dizendo, temos equiparação de direitos. O que nós queremos, o feminismo nada mais é que a defesa da equidade entre homens e mulheres. Ou seja, sair do mesmo ponto de partida para conquistarmos a vida, o mundo, e não ficarmos sempre um passo atrás, como acontece no mercado de trabalho, onde a mulher, por ser mulher, já vai em desvantagem para uma entrevista. Na maioria das entrevistas isso acaba acontecendo. No mercado de trabalho é um dos lugares que eu entendo que é relevante, urgente, para ontem essa mudança, porque se a mulher tiver reconhecimento profissional e ela com capacidade financeira de ser independente desse homem, ela tem condições de cuidar de si de forma corajosa e respeitosa e não permitir relações abusivas, casamentos abusivos e violentos e chegar ao extremo, que é o feminicídio, e os atos sexuais, que é o estupro. Perfeito. Quer dizer, ela tem mais condições, mas eu ainda digo que não é porque tem tudo isso que consegue sair fora de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Na minha intenção, quando trago a doutora Ana Bernal aqui, ou outros profissionais para falar desse tipo de relacionamento, é te acordar, minha amiga, porque às vezes você não está entendendo que você é vítima de abuso sexual dentro do seu casamento, que você é vítima de agressão emocional, de abuso emocional dentro do seu casamento, né? E tá tão infeliz e tá tão desmotivada com a vida. Eu não digo pra você assim, larga, vai embora, mas cresça, assim, como mulher, como ser humano, porque nada muda se a gente não mudar. Presta atenção nisso. E olha, o grupo de apoio da doutora Ana Bernal é maravilhoso, o Limite do Amor. Inclusive, se você está ouvindo tudo isso e sentiu vontade do voluntariado neste grupo, como você disse, se é um bom ouvido, como é que é? Ouvido que acolhe, boca que não critica. Aí tá pronta para ir lá pro O Limite é o Amor. Entra lá no Instagram, O Limite é o Amor. E se quiser conversar também, manda um direct para a doutora Ana Bernal, no Advogada Ana Bernal, tá? Advogada Ana Bernal ou O Limite do Amor. Muito obrigada mais uma vez. Claudinha, muito obrigada a você, a essa casa maravilhosa que nos abre esse espaço de a nossa fala poder chegar a tantas mulheres. Gratidão imensa a você e a toda a direção. Vamos continuar. Eu é que tenho gratidão. A luta continua. Só quando você veio aqui que eu falei, gente, por que eu não tô falando desse assunto toda semana? Coisa importante, séria. Obrigada. Gratidão viu? sempre. Obrigada. Não é verdade, minha amiga? A gente tem que se unir, tá? Presta atenção no que eu te falei, porque você é importante pra mim, por isso é que eu tô te falando isso. Você merece o melhor.